a alma do Filho de Deus viverá para sempre. Nossos versículos iniciais, hoje são 2, se encontram no livro de João, capítulo 10, versículos 27 e 28. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Que promessa tremenda. Meus amados, eu quero mais uma vez falar desse assunto. Eu quero dar a minha contribuição mais uma vez sobre esse tema. Eu me sinto na obrigação, inclusive, de tratar desse tema. Já tratamos em outras oportunidades, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu me sinto na obrigação, de tratar mais uma vez, de falar. E sempre que Deus nos ordenar falar, tocar no nosso coração, a gente vai falar. Mesmo porque nós temos essa responsabilidade e nós temos recebido, não de hoje, já há algum tempo, já há bastante tempo, na verdade, muitas mensagens de muitos irmãos absolutamente confusos sobre o tema. Muitos irmãos preocupados, alguns irmãos até tristes, porque alguns irmãos estão entendendo que a alma do Filho de Deus morre, ela perece, ou seja, sai da existência. Muitos irmãos estão tendo esse entendimento e estão nos escrevendo: irmão Cristiano, olha, poxa, a alma morre, como é que fica? E quer dizer que a minha vida então vai acabar? Não faz sentido? Olha, gente, eu tenho recebido muito isso, hein? Pessoas mandando e-mail, entrando em contato com bastante confusão, conceituando a alma de maneira bastante imprecisa, porque eles conceituam a alma como algo muito corriqueiro ou que tem apenas uma característica, uma função, sabe? Então eles diminuem bastante, isso que eu quero dizer, Há uma diminuição grande do sentido da alma. Então eu tenho percebido essa confusão muito grande nos irmãos, e muitos irmãos até tristes, que entram em contato porque, poxa, já que a minha alma vai acabar, então qual é o sentido disso? Para que Jesus veio? Para que Jesus morreu? Enfim, está havendo uma confusão muito grande. Eu quero dar a minha contribuição, Obviamente não estou aqui para atacar nada, nós estamos aqui para defender ideias, não atacar pessoas, a gente não tem interesse nisso. Mas nós temos um chamado a defender ideias, Então nós estamos aqui para defender essa verdade que, para mim, nem precisaria nós estarmos defendendo isso, de tão óbvio que é, na verdade, pelo menos para mim, é bastante óbvio o que vamos tratar hoje aqui, mas já que está havendo, então, essa quantidade de pessoas confusas, até perturbadas, eu diria, preocupadas, etc., então eu me sinto na obrigação de, mais uma vez, tratar desse tema e tentar dar a minha contribuição sobre esse assunto. Como nós podemos observar aqui nesses 2 primeiros versículos, na carta do livro histórico aqui de João, nós vemos o Senhor Jesus fazer uma promessa tremenda. Primeiro ele fala das características das ovelhas, que a ovelha é uma expressão metafórica, que na verdade está falando dos filhos de Deus. Então, só que o Senhor metaforicamente chama de ovelhas porque o Senhor é o guia. O sentido é esse, o Senhor que guia. Então ele diz: as minhas ovelhas, por quê? Porque eu as guio, elas me seguem. É o que ele disse aqui. Então as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. É porque elas têm ouvido de filho, Elas têm a capacidade para ouvir. Inclusive no contexto, no versículo 26, Jesus disse: olha, vocês que não creem em mim, vocês não creem porque não são ovelhas. Vocês não têm a capacidade para crer em mim. É tremendo isso, Você vê que para crer o cara tem que ter antes a capacidade. Não é a pessoa que decide crer, que aceita Jesus. Esse conceito é uma bobagem, Já estudamos isso, temos estudo aí no canal sobre aceitar Jesus. Esse conceito de aceitar Jesus é uma das maiores bobagens que a religião já inventou. Para a pessoa, não é a pessoa que aceita Jesus, é o Senhor que a escolheu desde antes da fundação do mundo e que a capacitou, portanto, para crer. Por isso que Jesus falou: vocês não creem, não é porque vocês não querem crer, é porque vocês não são ovelhas, vocês não têm capacidade para isso. As minhas ovelhas, aí ele entra no 27, as minhas ovelhas sim, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço, porque ele conhece, na verdade, desde antes da fundação do mundo,
Entende isso? Né? A palavra diz, né, que os que dantes conheceu também os predestinou. Né? Então eu as conheço e elas me seguem. Aí ele fala, eu lhes dou a vida eterna. Observe essa frase. Eu lhes dou a vida eterna. Guarda isso. E elas jamais perecerão. Meus amados, vamos lá. Nós sabemos... antes de tudo, eu preciso falar uma coisa importante. Alguns conceitos que eu vou falar aqui, eu não vou me aprofundar, porque nós já temos 2 estudos sobre a alma. Veja bem, eu peço encarecidamente, se você não assistiu, assista-os, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, para quem está assistindo pela gravação, você vai encontrar na descrição do vídeo o link desses 2 estudos sobre a alma anteriores. Quando tiver um tempinho, assista-os, tá? Alguma coisa que eu vou falar aqui, eu não vou me aprofundar, como eu disse, porque eu já falei nos estudos anteriores, tá? E uma outra coisa, alguns conceitos que eu vou falar aqui dizem respeito à escatologia consumada. O que é isso, irmão Cristiano, escatologia consumada? É o estudo da escatologia bíblica que já aconteceu. No entendimento da escatologia consumada, que, no meu modo de ver, é a visão escatológica mais coerente e, na verdade, é perfeita dentro da Bíblia e dentro da história da humanidade, a escatologia consumada ela tem respaldo bíblico e histórico, então é a mais coerente, é um raciocínio perfeito de tudo aquilo que foi profetizado em termos escatológicos, e nós defendemos que tudo já foi consumado, tá? Inclusive a vinda de Jesus, ressurreição. Nós temos também uma série de estudos, não acabaram esses estudos, tá? Logo, logo voltaremos, nós já temos bastante estudos aí. Eu até perdi a conta de quantos nós temos. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo da playlist. Então, algum conceito que eu vou falar aqui, se você é novo na graça, de repente você vai ficar, poxa, não estou entendendo. Mas fica tranquilo, vá até o final desse estudo de hoje, vá até o final, depois você procura se inteirar. Tá? Sobre a escatologia consumada, sobre a questão dos outros estudos sobre a alma. Fica nesse estudo hoje, mas de repente alguma coisa você pode ficar meio perdido caso você não tenha conhecimento desses pontos. Tá? Bom, dito isso, vamos raciocinar o seguinte. Nós sabemos e já estudamos, inclusive em um dos estudos da escatologia consumada, que essa matéria que é a carne, é o resquício de Adão que nós temos. Essa matéria vai para o pó, obviamente, e de lá ela não sai. Por quê? Porque essa carne e o sangue, segundo o apóstolo Paulo, não podem herdar o reino de Deus. Tá? Então, essa matéria ela vai para o pó, como diz a palavra, e lá permanece. A promessa é que nós habitaremos em um novo corpo. Não é este corpo melhorado, é um novo corpo. Tá? Não existe promessa para este corpo aqui, esse mesmo corpo ser melhorado, transformado, por incrível que pareça, tá? Mas, Cristiano, como que não há? A Bíblia fala de transformação. É o que eu acabei de falar. Na escatologia consumada, nos estudos, há um estudo ali que explica muito bem isso, tá? Essa matéria é Adão. Adão recebeu uma sentença de morte. Tá? Se pecar, certamente morrerá. Então a morte está na matéria. Entendeu, né? Como eu disse, eu não vou me aprofundar, já explicamos isso em outras oportunidades, eu vou só dar uma palhinha, um entendimento inicial. Então, essa matéria vai para o pó e lá ela fica. E nós sabemos disso, Jesus, obviamente, sempre soube disso. Tá? E Jesus, inclusive, foi a única exceção nesse sentido. Nós também explicamos isso lá na série de estudos de escatologia consumada. Assista lá que você vai entender. Muito bem. E nós sabemos que o Espírito, e depois eu vou me aprofundar também nesse conceito, é um elemento divino e Espírito não morre. Observe bem isso. Ah, mas irmão Cristiano, eu já te ouvi falar sobre a morte do Espírito, sobre a ressurreição espiritual. Deixa eu explicar isso. Veja bem. O Espírito não morre no mesmo sentido da alma, né? Porque a alma morria antes da cruz, a alma dos filhos de Deus. Eu já vou chegar lá. A morte da alma é a não existência, é destruição. Tá? O Espírito não tem esse tipo de morte, porque o Espírito, na verdade, não deixa de existir. Eu pergunto para você, o que Deus é? A palavra diz o quê? Deus é Espírito. Não é isso? Se o Espírito morresse no mesmo sentido que a alma morria, ou seja, se o Espírito fosse para a não existência, Deus também morreria. E nós sabemos que Deus não morre.
Então, sendo o Espírito um elemento divino, ele também não morre neste sentido. A morte do Espírito que nós falamos era a inoperância do Espírito antes da cruz por causa do pecado. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a primeira ressurreição, ele fala assim, ó, o Senhor nos vivificou, né, estando nós mortos em pecados e delitos, fomos ressuscitados com ele. Ele está se referindo ao Espírito em que sentido? Porque antes da cruz, eles eram totalmente dominados pela carne. No contexto, Paulo fala, olha, nós éramos dominados pelas vontades da carne, seguíamos a carne. Por que Paulo fala isso? Porque o Espírito estava morto, entre aspas, ou seja, inoperante. O Espírito, por causa do pecado antes da cruz, ele não atuava. Então eles eram totalmente dominados pela carne. Esse é o ponto de Paulo. Com a ressurreição de Jesus, houve a chamada primeira ressurreição, que foi a ressurreição espiritual, onde o Espírito, por causa do fim do pecado, passou a ser atuante, inclusive recebendo a presença do Espírito Santo nele. O Espírito Santo, abençoados, habita em nosso espírito. Eles são um só, né? Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nosso espírito é um com o Espírito do Senhor. Só que antes da cruz não havia isso. Então, o Espírito estava morto. Mas é um morto entre aspas. Não é morto de não existir. É morto de não operar. Está claro isso? Quando Jesus ressuscitou, então o Espírito foi vivificado. Então, o Espírito passou a ser atuante. Então, passou a haver a possibilidade de o povo ser guiado pelo Espírito. Antes da cruz eram guiados apenas pela carne. Tá? Mas o Espírito ele não morre nesse sentido de deixar de existir. Então veja, a carne deixa de existir, que é a matéria. E o Espírito nunca deixa de existir. Então, quando Jesus disse jamais perecerão, ele está falando de quê? Pensa bem. Qual é o sentido dele prometer que o Espírito nunca pereceria? Isso não faz sentido. Faz sentido? É só você raciocinar. Repito, o Espírito não morre. Né? O Espírito nunca perece. Então, para que Jesus iria prometer que eles não pereceriam? Pensa bem. Por que Jesus prometeria isso para o Espírito? Jamais perecerão. Isso seria redundante, porque o Espírito realmente não perece. E também seria uma mentira de Jesus se ele estivesse se referindo à carne. Porque a carne tem que perecer. Carne é Adão, a matéria no caso, né? Então, quando Jesus disse jamais perecerão, ele está falando de quê? Da alma, obviamente. A promessa é para a alma. Percebeu? Vamos bem devagar hoje. Vamos caminhar devagar. Vamos lá. O Espírito não morre no sentido de deixar de existir. Então, o Espírito não perece. Então, seria redundante Jesus dizer, jamais perecerão. Para que ele prometer isso para o Espírito? Não faz sentido. E ele também não prometeria isso apenas para a carne, porque a carne vai para o pó e no pó ela fica. Então, Jesus estaria mentindo se essa promessa fosse para a carne. Então, quando ele diz jamais perecerão, ele está falando de quê? Da alma, obviamente. Então, amados, como nós sabemos, a salvação ela é sinônimo de vida eterna. Ou seja, quando Jesus prometeu que os seus jamais pereceriam, ele nos estava prometendo que a vida que temos neste mundo, olha bem isso, irmão. Eu falei que eu vou bem devagar hoje. Então, olha bem isso. Quando Jesus disse, olha, eu prometo a vida eterna. O que é isso? É viver para sempre. É a vida que temos atualmente no mundo seguir na eternidade. Essa é a promessa. Vida eterna é isso. É a vida que você vive hoje. É vida, ela segue na eternidade. Essa é a promessa. Este é o conceito genuíno de vida eterna. Observe bem essa passagem que eu vou ler agora, também no livro de João. Só que eu vou ler aqui o capítulo 12, o verso 25. Também vou ler a Nova Versão Internacional. Vejam só. Aquele que ama a sua vida, a perderá. A sua vida nesse mundo. O que é o conceito de amar a vida? Amar a vida é você priorizar as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, das coisas de Deus, do chamado de Deus. Então você colocar a sua vida somente em busca de coisas materiais, de prazeres materiais, etc. E amar a vida é nesse sentido. Então quem ama a vida, a sua vida a perderá. Olha só.
Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, olha só, gente, observe bem esse detalhe. Aquele que odeia a sua vida neste mundo. Odiar, claro, é esse sentido, é você não colocar em primeiro lugar. É você ter um chamado de Deus e você olhar para as coisas espirituais, você seguir o chamado de Deus. Né? Aqui Jesus, claro, estava incentivando, né, os seus discípulos ali, dizendo que, olha, vocês vão abrir mão da vida de vocês para me seguir. Mas quem faz isso, né, aquele que odeia, então, vocês vão odiar a vida de vocês, esse é o sentido, né? Neste mundo, olha só, a conservará para a vida eterna. Opa, vamos lá. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, ou seja, aquele que não coloca os seus pensamentos, os seus desejos em primeiro lugar na vida terrena, que só busca coisas materiais, que diz não para o chamado, etc. Esse é o sentido, tá, gente? Eu não vou me aprofundar muito nesse conceito. Eu quero me aprofundar no ponto que Jesus está falando aqui. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo. Perceba bem isso. Que vida, irmão, é essa neste mundo? Não é a vida que vivemos agora na alma? Pensa bem. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Meu irmão, vamos lá. O que Jesus está prometendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, a vida de vocês, hoje vocês não vão de repente usufruir, né, deste mundo, dessa vida, porque vocês vão me seguir. Mas quem faz isso vai manter a sua vida para a eternidade, ou seja, vai continuar vivo. Essa vida aqui vai seguir. Gente, em nome de Jesus, oh meu Deus, trabalha na mente do teu povo, Senhor. Pensa bem, é muito claro, não sou eu que estou falando não, é Jesus. E eu li todas as versões que eu tenho acesso da Bíblia em português. Eu conferi a Bíblia em grego. O sentido é sempre esse. Agora deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Sabe a palavra vida que está traduzida aqui? Essa palavra no grego é alma. Aquele que ama a sua alma nesse mundo, que aplica a sua alma só para as coisas do mundo, vai perder. Porque na verdade é da perdição. Esse é o sentido, tá? Como eu falei, eu não vou entrar muito nesse conceito hoje. Ao passo que aquele que a odeia, a sua alma nesse mundo é alma. Aqui está traduzido por vida, mas a palavra é alma. Então, o que Jesus está prometendo aqui, amado? Vamos falar o português, claro. Ele está prometendo a conservação da alma. Pegou? Sim ou não? Gente, mas claro que esse texto eu acho difícil, tá? Vocês se lembram dos estudos anteriores, quando nós vimos a palavra dizendo no capítulo 10 da carta aos Hebreus, a promessa da conservação da alma, que alguns dizem, eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, mas alguns dizem que é só nesse mundo. Qual é a lógica disso, amado? Se você diz que é só a conservação, é só nesse mundo, você está dizendo que não houve ressurreição. E o que Paulo fala sobre isso? Olha, se a ressurreição não existe, então é vã a nossa fé e ainda permanecemos em nossos pecados. Pensa bem, amado. Então a conservação da alma não é nesse mundo só, isso não faz sentido nenhum. E nós já estudamos esse capítulo 10 da carta aos Hebreus, está muito claro ali o conceito de conservação da alma. É exatamente o que Jesus prometeu aqui, que você acabou de ler comigo. É a conservação da alma para a vida eterna. Gente, não é o irmão cristiano que está falando, é a palavra. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Como nós vimos, nós temos então essa promessa dessa vida atual seguir na eternidade. O que isso significa então? O que Jesus prometeu ali para os discípulos ali? E, por tabela, prometeu para nós. Né? O que isso significa? Que a nossa alma é eterna. Dos filhos de Deus, dos salvos, dos escolhidos. Tá? Irmão cristiano, então tudo bem, ela é eterna, mas o que é alma, no final das contas? A alma, eu posso resumir da seguinte maneira. Alma é vida. A alma é isso. A alma não é como alguns dizem, a alma é só o fôlego de vida. Não. Veja, a alma
traz o fôlego de vida para a matéria. Ela traz, mas ela não é apenas isso. A alma, ela tem muitos desdobramentos. Por isso, inclusive, que o sentido dela, a palavra, né, no grego é psique. Psique ou psique, né? O que isso te remete? A algo que é psíquico, a mente, não é isso? É isso, a nossa mente é todo o conjunto da nossa vida. Percebe isso? Alma é vida. E a alma é quem nós somos como pessoas. Então, num primeiro momento, o que a alma é? A alma é sim um fôlego de vida, porque na verdade ela traz o fôlego de vida, mas ela não é apenas isso. Num primeiro momento, então, é o fôlego de vida e a nossa personalidade base. Base, a raiz da personalidade. É evidente que a personalidade nossa, ela também é moldável, né? Então, quando a criança nasce, principalmente nos primeiros anos de vida, ela passa por uma moldagem, entre aspas, né, da sua personalidade. Mas, antes dessa moldagem, a criança já tem uma personalidade base. Você já reparou a diferença que há nas pessoas em relação, por exemplo, aos talentos? A criança que nasce com um talento específico, já notou isso? A outra nasce com outro. Cada um nasce com um talento, com uma habilidade. Isso vem da alma, né? E vem dessa personalidade básica que Deus nos deu. Então, quando se forma no ventre da mãe, forma-se a matéria e o Senhor, obviamente, atribui uma alma. Essa alma, então, é o fôlego de vida e as habilidades básicas, a nossa personalidade. Que nos primeiros anos de vida ela também é moldável, mas há uma personalidade básica, tá? Nessa questão da alma. Então, isso é num primeiro momento, tá? Então, vamos nos lembrar como Deus criou o homem. Primeiro, né? Deus criou o homem do pó da terra e fez o seu corpo. Então, Deus primeiro criou o corpo. Aí, depois de o corpo estar criado, Deus atribuiu o quê? A alma. Com a entrada da alma que Deus atribuiu ao corpo, aí veio o fôlego de vida. Mas, repito, a alma não é apenas isso. O fôlego de vida é um dos desdobramentos da alma. Tá? Então a alma trouxe o fôlego de vida para o primeiro homem. Veja, todos os homens, sejam da salvação ou não, não importa, todos são alma vivente. Eu já vou me aprofundar nisso já já. Tá? Então Deus primeiro criou o corpo. Aquele corpo poderia ser criado e levantar imediatamente, não poderia? Né? Porque alguns dizem que a alma é a carne. É aquilo que eu falei, né? Houve uma redução muito grande do sentido de alma. Né? Então o pessoal diz, a alma é a carne. Não, gente, a alma é alma, carne é carne. Agora, a alma está, obviamente, por estarmos vivos nesse mundo material, neste corpo de carne, a alma está atrelada a esta carne. Mas alma é alma, carne é carne. Então você vê que Deus criou o homem, mas o homem não levantou imediatamente e foi viver. Deus criou o homem e o corpo ficou lá. Para que aquele homem levantasse, tivesse vida e uma personalidade, Deus lhe atribuiu uma alma. Tá? Então a alma veio depois do corpo. Então, assim como o nosso espírito, a nossa alma também está atrelada neste momento a este corpo mortal. Mas quando este corpo mortal voltar para o lugar dele, que é o pó, a alma irá habitar em um novo corpo. Porque, veja bem, amado, não existe promessa na Bíblia de uma nova alma. Você conhece? Eu não, eu desconheço. Eu conheço promessa de um novo corpo. Tá? Agora, de uma nova alma, no sentido de que essa alma atual deixa de existir, vem uma 0 quilômetro, eu desconheço isso aí na Bíblia. Eu desconheço isso. Eu conheço sim, a promessa de um corpo zero. Novo, glorificado. Isso tem na Bíblia. Então a promessa é essa. A alma hoje está atrelada a esse corpo mortal. Mas a promessa é que após esse corpo biológico perecer e voltar para o pó, é que a alma siga em um corpo glorificado. Essa é a promessa. Tá? Muito bem, ela vai habitar então um novo invólucro, mas é um invólucro glorificado, né? Sem defeitos, perfeito, sem doença, sem nada. Nada de mal no caso, né? Então, eu vou voltar rapidinho a um conceito que eu dei no nosso estudo da alma anterior. Rapidinho vou passar nesse conceito. Sobre os 3 elementos que formam os filhos de Deus. Tá? Aqui falando especificamente dos filhos de Deus. Somos 3 elementos. É o corpo, como eu acabei de falar,
que essa matéria, esse invólucro, é o meio físico para existirmos nesse mundo, e é o resquício que ainda tem do primeiro homem, de Adão, do primeiro Adão, né? Nós temos a alma, todo ser vivo, todo homem, seja, como eu falei, né, salvo da salvação ou não, tem a alma, porque é a nossa personalidade, é o nosso eu. A alma, ela vem do grego, como eu falei, psique, né? No hebraico é nefesh. A palavra psique e nefesh tem o mesmo sentido, elas são equivalentes, né? E essas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, elas significam a vida como um todo. Então perceba isso, amado. A alma não é só fôlego de vida. Outros dizem que a alma são só as nossas emoções. Não, não. A alma é a vida como um todo. Todo o conceito de vida. Desde o fôlego de vida, obviamente, que é o fôlego inicial, a nossa personalidade, como eu falei, o nosso eu, as nossas características, tá? E também, ao longo da vida, o conjunto de emoções. Mas note que a alma não são emoções. Na alma contém emoções. Percebeu a diferença? A diferença é tênue, mas é perceptível. Uma coisa é ser, outra coisa é conter. Então, na alma, primeiramente o fôlego de vida, a nossa personalidade, o nosso eu, quem nós somos como pessoas. Ao longo da vida, a nossa personalidade moldável, o aspecto moldável da personalidade. E as emoções, tristezas, alegrias, felicidade, dor, paixões, conhecimentos. Isso está na alma, mas a alma contém. A alma não é simplesmente isso. Ela contém. É um dos aspectos da alma, tá? Então tire da sua mente que a alma são só emoções mundanas. Não, calma lá. A alma é a vida como um todo. O sentido de psique, de nefesh, é isso. É a vida como um todo. Primeiro o fôlego de vida, a nossa personalidade, depois a moldagem da personalidade, o crescimento, as experiências, tudo isso é a alma, obviamente. E também os filhos de Deus, além do corpo e da alma, que todo ser humano tem, seja filho de Deus ou não, os filhos de Deus têm espírito. O espírito é o elemento divino, é o homem interior, é o que nos caracteriza como filhos de Deus. Nós costumamos usar uma metáfora, até brincando, né, que o espírito seria o DNA de Deus em nós. É a partícula divina em nós que nos caracteriza como filhos. Portanto, os filhos de Deus são triúnicos: corpo, alma e espírito. Isso é vida. Isso é vida. Você está entendendo bem? É o conjunto todo da vida, tá? Bom, vamos lá, vamos caminhar. Todo ser humano, então, como eu falei agora há pouco, seja ele salvo ou não, ele é alma vivente. Assim como Adão foi. O apóstolo Paulo fala, o primeiro homem foi feito alma vivente e o segundo Adão, Jesus, o espírito vivificante. Veja, isso não significa que Jesus era apenas espírito. Entende? Alguns dizem assim, não, na eternidade é só o espírito. Ou só o espírito habitando em um corpo glorificado. Não. É corpo, alma e espírito. É triúnico. Jesus, quando esteve no mundo, ele também foi alma vivente. Tanto que a palavra diz, como nós já estudamos, por isso que eu recomendo muito que você assista aos estudos anteriores sobre a alma de Jesus saiu da sepultura. É maravilhoso isso, né? Jesus era alma vivente também. Só que, além de alma vivente, Jesus era espírito vivificante, como nós somos. O apóstolo Paulo diz, então, que há os terrenos e há os celestiais. Ou seja, que são também espirituais. Então, nós nesse mundo temos o corpo, a alma, que é a vida como um todo o conceito de vida, e também espírito. Tá? Aí você pode se perguntar, e aqui que tem a confusão, né, de muitos irmãos. Meu amado irmão cristiano, se a alma então contém emoções, muitas das vezes essas emoções, esses sentimentos não são positivos, são negativos, como é que a alma então pode adentrar o paraíso? É uma boa pergunta, né? Vocês devem se lembrar que eu comentei anteriormente sobre isso. Falei, amados, olha só. A palavra diz que a carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus, né? E o que isso significa? Além do conceito de a matéria não adentrar, há o conceito também de que aquilo que vem da carne não adentra o paraíso. Então, os sentimentos, emoções, coisas que são puramente negativas,
e que a carne, que a matéria impingiu em nossa alma, obviamente vai ser retirada da alma. Você está entendendo o ponto? Então essa história de que, a alma morre porque a alma são só sentimentos, e sentimento é coisa da carne, e morre, não vai entrar no paraíso. Isso não existe, amado. A promessa de Deus não é essa. Desculpe, amado, mas não é. A promessa de Deus é de restauração da alma. É essa alma que nós temos, a nossa personalidade, o nosso eu que Deus nos deu, a nossa vida, psique, nefesh, o conceito de vida, a vida que Jesus prometeu que continuaria. Você leu comigo, tá? Não sou eu que estou inventando isso. Percebe? Essa alma ser restaurada. Porque a alma, como ela, vamos dizer assim, a alma como se fosse uma esponja, né? Porque ela absorve essas emoções, ela absorve os conhecimentos. Inclusive o próprio conhecimento da palavra. Nós já estudamos aqui, amado, sobre a salvação da mente, no aspecto do conhecimento da alma, né? A salvação da alma no aspecto do conhecimento, ou seja, a salvação da mente. Já estudamos isso aqui várias vezes, né? Pois é, a nossa alma também tem coisas positivas. O próprio conhecimento da palavra que está na alma, que vem do espírito para a alma. Tá? Esse conhecimento está aqui na alma. Vocês estão percebendo pontos? Ela absorve o que vem da carne, mas também o que vem do espírito. O que é da carne sai, meu amado. Porque a carne não vai adentrar. Então aquilo que a carne impingiu na alma não adentra o reino de Deus. Isso não significa que a alma vai deixar de adentrar. Não, a alma vai ser restaurada. E há uma promessa para isso. Vamos ver Salmos 23, versículo 3. Olha o que a palavra diz. Refrigera a minha alma. Que palavra linda, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amados, antes de entrarmos aqui nesse conceito, vamos entender o seguinte. O Salmo 23 é uma canção, né? Uma canção profética, e é uma canção que fala de coisas espirituais. O conceito todo aqui é espiritual e fala da eternidade. Quem interpreta o Salmo 23 como coisas puramente dessa matéria aqui do mundo, coisas materiais, é o sistema religioso. Quando o sistema diz, como diz, né, no primeiro versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que o sistema religioso prega? O nada faltará é material. Não, nunca vai faltar dinheiro, nunca pode faltar comida, nunca pode faltar saúde, você tem que estar sempre feliz, no mar de rosas. Principalmente o sistema da teologia da prosperidade, né? O nada faltará deles é material. Só que o sentido, nós sabemos, pela revelação do Evangelho, que o sentido é espiritual. Tanto que Paulo disse, somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, nada nos falta espiritualmente. Percebe o Salmo 23 como ele é espiritual? Agora você percebe que ele sendo um salmo espiritual, com uma palavra profética espiritual, ele está falando de eternidade? E você percebe que dentro desse conceito há uma promessa para a alma na eternidade? Olha só que coisa tremenda. Vamos analisar a palavra refrigera. Vamos estudar com calma isso aqui. A palavra refrigera a minha alma, né? A minha nefesh, né? Refrigera vem do hebraico yeshovev. Refrigera significa o quê? Adivinha? Restaura. Olha que coisa. Restaura a minha alma. Agora é interessante que junto do verbo yeshovev há um prefixo de futuro. Então, na verdade, está dizendo o seguinte, restaurará a minha alma. Vai vendo. E o verbo, como ele está posto aqui no Salmo 23, ele aponta que essa restauração vem de fora. No caso, o responsável da restauração não é a pessoa, mas aqui no contexto é o pastor. Olha que tremendo isso, amado. Então, Yeshovev está dizendo o seguinte, o pastor, que é o alvo aqui do Salmo, né? Esse pastor restaurará a minha alma. Que promessa maravilhosa. Que coisa tremenda. Mais uma vez, o sistema diz que é só nesse mundo, o sistema religioso. Não, refrigera a minha alma é você vai descansar, você vai ter tranquilidade nessa vida. Amado, quando que você vê na Bíblia promessa de tranquilidade nessa vida? Diz aí.
Ao contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não foi o que Jesus falou? Então essa ideia do sistema tradicional religioso de dizer que o Salmo 23 é material, refrigera minha alma é só descansar nesse mundo. Não, amado, é uma promessa espiritual para a eternidade. Yeshovev, o pastor restaurará a minha alma. Está escrito aqui. É evidente que no português perde-se muito o sentido da palavra. Por isso que eu estou trazendo esse conceito mais aprofundado no hebraico. Então refrigera é restaura. O pastor restaura. E está no futuro. Ele, pastor, restaurará a minha alma. Essa é uma promessa para a eternidade. Veja, amado, vamos lá. É claro que a nossa alma já passou por uma pequena restauração. Quando, irmão Cristiano? Quando que ela passou? Com a revelação da graça. O primeiro passo da restauração da alma já começou em nossa alma. Por quê? Porque o Senhor nos revelou a graça. A graça, o Evangelho nos foi revelado. Então começou o quê? A salvação da alma que nós falamos no sentido do entendimento. Como eu disse, a alma ela tem muitos desdobramentos. Um deles é o aspecto do entendimento e do conhecimento. Então, o Evangelho da Graça tem esse poder de salvar a nossa mente. Então, essa restauração ela já se iniciou. Mas ela não está completa porque a alma ainda está atrelada a este corpo material. Então a restauração plena da alma será depois desse corpo. Mas o Evangelho da Graça, ele já começou a restauração da nossa alma, graças a Deus. E na eternidade, essa promessa aqui vai se cumprir. O pastor restaurará a nossa alma. Observe, amado, para ficar bem claro que o Salmo 23 fala da eternidade, vamos ver o versículo 6. Vamos ler. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, no caso, né, me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos primeiro raciocinar aqui, vamos parar aqui. A vida que o Senhor Jesus prometeu é o quê? É eterna. Então, todos os dias da minha vida significa eternidade. Agora veja o final do versículo. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos lá, vamos raciocinar aqui. Cristiano, a casa do Senhor não somos nós? Sim, amado. Aqui na terra nós somos o habitáculo do Espírito de Deus. Ele habita no nosso espírito, né? E, consequentemente, em nosso corpo nesse momento. Mas aqui não está falando de onde Deus habita aqui no mundo. Aqui está falando onde nós habitaremos. Perceba o sentido. Por isso que diz, e habitarei. Ou seja, o salmista está falando de onde ele iria habitar. Então o conceito é onde nós estaremos. Nós estaremos onde? Onde é a promessa? Paraíso. Então habitarei na casa do Senhor, nesse caso é o paraíso, por longos dias. A palavra longos no hebraico é leorer. Pode ser traduzida essa palavra por eternidade. Olha que coisa tremenda. Então, a palavra que aparece na maioria das versões por longos dias, palavra no hebraico leorer, significa eternidade. Já existe versão, acho que mais de uma, inclusive, em português, que já traduz isso aqui como habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Porque o sentido no hebraico é esse. Longos dias seriam dias eternos. Tá? A palavra longos também pode ser traduzida, então, no hebraico por eternidade. Então, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão toda a eternidade, porque a vida é eterna. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, para todo sempre. Vocês estão percebendo que o Salmo fala da eternidade, fala de coisas espirituais, e há promessa, então, para a alma, neste sentido, de restauração. Não é um simples refrigério. No português, há uma perda muito grande no sentido. É restauração da alma. Então, há promessa na Bíblia para isso. Então, você não tem que ficar preocupado. Poxa, irmão Cristiano, quer dizer que eu vou para o paraíso, vou ficar lá sentindo as mesmas angústias, o ódio, a tristeza. Gente, claro que não, amado. Veja bem. O seu eu vai seguir vivo, porque essa é a promessa. A tua alma segue viva, como você viu comigo. Mas os desfavores, os desprazeres da carne, o que é puramente da carne, não adentra o paraíso. Por quê? Porque vai haver essa restauração da alma aqui. Vocês estão percebendo o ponto?
Veja bem, as nossas almas serão restauradas de tudo que a carne impingiu nelas. Então, nesse caso, lá no paraíso, não haverá nenhuma lágrima, nenhuma tristeza, nenhum sentimento ruim. Isaías 25, olha só que promessa bacana aqui. Isaías 25, versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Que coisa linda, que maravilha! E tirará o opróbrio de seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Se o Senhor disse, eu acredito, toda a lágrima será enxugada. Isso é uma promessa de quê? De restauração da alma. Um dos aspectos da restauração da alma é isso, a retirada das tristezas, das lágrimas. Percebe? Isso é uma promessa maravilhosa. Apocalipse 7, versículos do 15 ao 17. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Por isso, eles estão diante do trono. Quem são eles? Aqui no contexto são os que venceram a grande tribulação e passaram, foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Obviamente está se referindo aos filhos eleitos de Deus. Eles, os eleitos, então, estão diante do trono e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. 16. Olha só. Esses, os eleitos do Senhor, nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador. 17. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Opa! Lembrou lá do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. O pastor restaurará a minha alma. Pegou, né? Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Fique com essa palavra, meu amado. Você tem uma lágrima hoje, ela não vai para a eternidade. Passamos angústias nesse mundo, sim, tristezas. A carne muitas das vezes impinge, dificuldades, tristezas, angústias, iras, são coisas da carne. Nada disso vai para a eternidade. A sua alma vai estar limpa disso lá. Toda a lágrima, esse é o sentido, Tudo que é negativo, tudo que traz tristeza, o Senhor vai enxugar. Pegou? Pegou, né? É simples de entender isso, na verdade, amado? Inclusive, eu quero aproveitar esse ensejo que eu estou falando isso aqui, porque muitos nos perguntam sobre os sentimentos amorosos. É interessante isso, né? Irmão Cristiano, mas e na eternidade? Como é que vai ser? E aquela pessoa que eu casei com uma, me separei, casei com outra. E como é que vai ser lá? Será que elas vão brigar? É interessante isso, né? Jesus também passou por essa pergunta, porque assim, no conceito lá dos judeus, segundo a lei deles, é assim, quando uma mulher era casada com um homem e ela não tinha filhos ainda com aquele homem, e aquele homem morresse, aquela mulher passava a ser propriedade, temos que colocar assim, Ou seja, ela tinha que se casar com o irmão anterior àquele homem, mais novo que aquele homem. Então havia essa sequência. O marido morria, quando não havia filhos, a mulher pertencia ao irmão dele. Se esse irmão morresse, ela pertencia ao irmão que era mais novo. Se o outro morresse, e assim sucessivamente. No contexto do texto que eu vou ler aqui, houve essa pergunta para Jesus. Interessante, né? Jesus, olha, é uma mulher que se casou 7 vezes. Porque o marido morreu, e morreu outro, e morreu outro, morreu outro. E aí? Na eternidade ela vai pertencer a quem? Pergunta interessante para Jesus, né? Aí ele respondeu, Mateus 22, versículo 30, Nova Versão Internacional. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Olha que palavra linda, né? Cristiano, quer dizer que são como os anjos, são só espírito? É isso? Porque a palavra diz que os anjos são espíritos, né? Espíritos ministradores. Então, se nós seremos como os anjos, seremos só espírito? Gente, claro que não. Aqui não diz que seremos anjos. Diz que seremos como os anjos neste sentido do casamento. Por favor, não tire o versículo do contexto. A pergunta é sobre casamento. Vamos nos dar em casamento na eternidade? Eu me casei com a abençoada Juliana aqui, somos casados. Lá você é casado com ela no paraíso? Jesus está dizendo, não. Seremos como os anjos, porque os anjos não se casam. Gente, veja bem, esse conceito de casar, de relacionamento amoroso, isso tem muito a ver com a vida biológica aqui na Terra. Porque isso tem um princípio de reprodução. Entende? É claro que
A vida amorosa, ela tem um quê, claro, de social, de bem-estar, né? Você tem um relacionamento sexual com alguém, é algo também que traz um bem-estar. Só que a função do sexo e da vida amorosa, a função principal não é bem-estar. Isso é uma coisa secundária, né? Então você tem um relacionamento com alguém que é bom, uma vida sexual satisfatória. Então você tem sim um bem-estar neste sentido. Mas o sentido do amor e de se envolver, etc., é reprodução. Tá? O sentido fundamental é esse. Isso tem que ficar claro. Repito, existe a questão social, a questão da satisfação, etc. Sim, existe. Beleza. Mas a função principal é reproduzir. Eu te pergunto, vamos nos reproduzir no céu? Não, isso é uma função biológica. Nosso corpo do céu celestial, o corpo glorificado, não tem isso. Então, essa coisa de se casar, de se apaixonar, isso é coisa da matéria. Tá claro isso? Então, aos irmãos que nos perguntam isso, fiquem tranquilos. Não tem essa história de, vou estar casado com fulano. Mas aquela fulana que eu me casei, eu me separei, casei com a outra, como é que vai ser? Isso, não tem isso no paraíso. Esquece isso. Tá? Então vamos lá, amado, vamos lá que o tempo está correndo, né? Vamos raciocinar. Vejam só, como é que era o sentido então, irmão Cristiano, da alma antes de Jesus ressuscitar? Vamos lá. Antes da ressurreição de Jesus, as almas de todos iam para a morte. No caso eu estou falando dos filhos de Deus em específico aqui. Todos os filhos de Deus iam para a não existência. Eles chamam, a palavra no grego é Hades, que seria como um lugar dos mortos. Nós não entendemos como um lugar, literalmente, não entendemos como a não existência, a destruição, tá? Por causa do pecado, então, a alma ia para a morte junto com a matéria, porque a alma estava, como está até hoje, atrelada à carne. Repito, a alma, amado, não é a carne. Assim como a alma também não é o espírito. Na carta aos Hebreus, por exemplo, diz que a palavra do Senhor penetra até a divisão da alma e do espírito. Então são coisas distintas. Alma é alma, espírito é espírito, assim como alma é alma e carne é carne. Só que por habitar na carne, a alma está atrelada a ela. Então antes da cruz, quando a carne morria, a alma, por estar atrelada à carne, morria junto. Mas por que isso acontecia? Por causa do pecado. Por isso que houve a promessa então de ressurreição. A ressurreição, sabemos, não é na matéria. Não é o corpo que sai da tumba, com exceção de Jesus. Nós já explicamos essa exceção, tá? Então é só você estudar a escatologia consumada que você vai entender. Jesus foi uma exceção. O fato é que a matéria, Adão, vai para o pó e no pó fica. Não é a carne que ressuscita. E o espírito sempre voltou para Deus, mesmo antes da cruz. O que ia para a morte era a alma junto com a carne, porque estava atrelada à carne. Tá? Então qual era a promessa? A ressurreição é o quê? Se a matéria não ressuscita, a carne biológica de Adão, e se o espírito sempre voltou para Deus, o que ressuscitou então? Obviamente foi a alma. Pegou, né? Então o que é ressurreição? É a alma voltar à vida. Quando Jesus, por exemplo, ressuscitou a Lázaro, que não foi ressurreição definitiva, tá, gente? A ressurreição definitiva foi no ano 70, na vinda de Jesus. A ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição temporária. Jesus o ressuscitou, mas obviamente que Lázaro voltou a morrer em algum momento da sua história. Assim como aquelas pessoas que ressuscitaram na ocasião da ressurreição de Jesus, aquelas pessoas também, obviamente, tiveram mais um tempo de vida, mas morreram, porque a ressurreição definitiva foi no ano 70 e já explicamos todos os detalhes dela, tá? Então a promessa é essa. O que foi o arrebatamento? Foi a retirada da morte. Então, a alma dos filhos de Deus estavam presas na morte. E a promessa é que então os filhos de Deus seriam retirados desta condição. Porque antes da vinda de Jesus, a carne ia para o pó. Uma vez que a alma estava atrelada à carne, ela também ia para a não existência e o espírito voltava para Deus. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, né? E o espírito volte a Deus, que o deu. Pegou, né? Então você vê que Eclesiastes, nós estamos aqui posicionados ainda antes da cruz. E o espírito voltava para Deus. Quando Jesus morreu, o espírito de Jesus morreu? Não. O que Jesus falou? Senhor, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Não foi o que ele falou? Agora, a alma de Jesus foi para a tumba. Foi para a não existência. Tremendo isso, né?
Por isso que diz na palavra que a alma de Jesus saiu da sepultura. Então o pó foi para a terra, a alma, estando atrelada ao pó, foi para a não existência e o espírito voltou para Deus. Então, se a carne ia para o pó, e lá ficará para sempre, né? E o espírito já voltava para Deus, porque o espírito, na verdade, não morre, nesse mesmo sentido da alma, não morria, né, e não morre. O que ressuscitou no ano 70? É só você pensar, amado. Vamos colocar a cachola para funcionar. Vamos raciocinar. Né? A carne é o pó. Foi para o pó. O espírito voltou para Deus. Se o espírito já estava vivo, e se o pó não volta para a vida, porque o pó é pó, o que ressuscitou? A promessa era para quê? A ressurreição era o quê? Ressurreição da alma, irmão. Ressurreição é a alma voltar à vida. Quando Lázaro foi ressuscitado, a alma de Lázaro voltou a viver. O poder de Jesus trouxe a alma de Lázaro da não existência. E ele voltou à vida. Então ele ganhou mais um tempo de vida. Percebe? Ressurreição é a vida voltar. O que nós vimos no início? O que significa alma? Alma, do grego psique, do hebraico nefesh, significa o quê? A vida como um todo. Então a ressurreição é a vida voltar. Então, ao ressuscitar, a alma de Jesus saiu da tumba, como nós já estudamos isso aqui. Por isso, Paulo disse que ele foi o primeiro da ressurreição. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Maravilha, né? Ele é o quê? O primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro da ressurreição, o primeiro em que a alma saiu da sepultura, pegou? Ele foi o primeiro. A única exceção ficou por conta do corpo. Já explicamos os motivos em nossos estudos de escatologia. Então Jesus foi o primeiro da ressurreição. Só que veja bem, amados, entre a ressurreição de Jesus, que foi a primeira ressurreição definitiva, houve o que nós chamamos de período de transição até a sua vinda no ano 70. Esse período da ressurreição de Jesus até a sua vinda, a morte ainda estava em vigor para os filhos de Deus. Então, mesmo quem morria no período entre a ressurreição de Jesus e a sua vinda, quem morria nesse período, a alma ia para a não existência. Porque a ressurreição, repito, foi no ano 70. Então, quem estava ainda no período da igreja primitiva ainda estava à mercê da morte. Ou seja, o corpo ia para o pó e a alma ia para a não existência e o espírito voltava para Deus. Tá? Então no ano 70 isso acabou. Acabou, entende? Para o Filho de Deus acabou Hades, acabou morte eterna. Tá? Só que durante o período da igreja, a morte estava em vigor. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso aqui é para os nossos tempos? Claro que não. Paulo está falando antes do ano 70. Essa carta fora escrita, obviamente, antes do ano 70. Então, o inimigo morte ainda estava em vigor. O primeiro da ressurreição, que foi Jesus, já havia vencido a morte. Mas era necessário haver um período transitório até a sua vinda no ano 70, para que a morte também fosse destruída para os filhos de Deus. E assim, as almas dos filhos de Deus sairiam das tumbas para habitarem em um corpo glorificado. Então, na ressurreição definitiva, as almas saíram da sepultura, não o corpo, não o pó, a alma saiu da sepultura para habitar um corpo glorificado, que é a promessa. A alma foi restaurada, como nós vimos na promessa do Salmo 23, e o Espírito, claro, veio habitar, porque são triúnicos, nós somos triúnicos, né? Como somos triúnicos aqui, seremos na eternidade, vocês percebem isso? Tá? Então, o último inimigo, que era a morte da alma, não é morte biológica aqui, Paulo está falando da morte da alma. O último inimigo a ser destruído é o Hades, é a morte, é o fim da alma. Isso, Paulo falou, isso, falta só isso para acontecer. Na época deles, já aconteceu. Então, irmão Cristiano, o que acontece conosco hoje? Hoje, amado, nós não ressuscitamos. Ih, Cristiano, agora eu fiquei confuso, como é que pode? Calma. Por que eu digo que não ressuscitamos? Porque nós não passaremos pela morte. Entendeu? A nossa alma não vai para a não existência, porque isso acabou para os filhos de Deus. Vocês estão entendendo o ponto? Aqueles irmãos ressuscitaram porque eles estavam nessa condição. O último inimigo ainda estava em vigor.
Então todos que morreram antes da cruz e também antes da vinda de Jesus estavam presos na não existência. Na vinda de Cristo, a ressurreição definitiva aconteceu. Então quem estava morto foi resgatado da morte. Nós não passaremos por essa condição de morte. A morte acabou. Então o que morre é o corpo biológico, porque ele tem que morrer, porque o corpo é pó. Agora a alma não. Quando esse corpo biológico morre, a nossa alma deixa de estar atrelada a ele e vai passar a estar atrelada ao corpo glorificado e eterno. Então você, eu, nós não passaremos pela morte. Irmão, descanse sobre isso. Você que anda desesperado, com medo, poxa, irmão Cristiano, minha alma vai acabar, que negócio é esse? A minha vida não vai ser eterna. Estão dizendo por aí, amado, descanse, esqueça isso. A sua alma é eterna. O corpo biológico, amado, tem que morrer. Mas descanse, você não verá a morte. Não foi isso que Jesus prometeu? Quem crê não verá a morte. Olha que coisa tremenda, né? Essa promessa está cumprida em nossas vidas hoje. O corpo biológico acaba, mas e aí? Você vai habitar um novo corpo. Paulo chama, nós temos uma vamos dizer assim, um casebre hoje, entre aspas, né? Mas teremos um edifício. Temos uma casa simples hoje, que é o corpo, essa matéria adâmica. Mas Paulo diz, nós teremos um corpo glorificado, um edifício de Deus. Ou seja, já está preparado para nós o corpo glorificado, o corpo de glória. Então a nossa alma não verá a morte. Ela já está viva para sempre. O corpo biológico morre, a alma se veste de um novo corpo. Percebeu, né? Então, somos triúnicos hoje, continuaremos sendo triúnicos na eternidade. Porém, com a promessa do Salmo 23 para a nossa alma, restaurada pelo pastor. Está claro para você isso? Para mim, está muito claro. Então descanse. A sua alma, você que é filho de Deus, ela vai para a eternidade restaurada. Você seguirá vivo. A morte é para quem é da morte, da perdição. Aí é outra história. Estou falando dos que têm a vida eterna, que somos nós, filhos de Deus. Tá bom? Eu quero encerrar então com Tito, capítulo 1, versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Observe que na época de Paulo eles estavam ainda num período de esperança. Vocês se lembram que eu acabei de falar agora? Que a morte ainda estava em vigor? O último inimigo ainda vai ser aniquilado, é a morte. Então, eles estavam num período de esperança. Nós não estamos mais em esperança, nós já estamos em condição de vida eterna. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança, para nós agora, certeza consumada, da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Que palavra maravilhosa. Que palavra linda. A vida eterna, lembrando, vida é alma. Então, a alma eterna é promessa de Deus. Confie na promessa de Deus. Jesus disse, aquele que odeia a sua alma neste mundo, a preservará para a vida eterna. É promessa de Jesus. Por que Jesus prometeu? Por que Paulo escreveu isso aqui? Porque é promessa de Deus a alma ser eterna. Descanse. As almas de todos os filhos de Deus viverão para sempre.